Ô mãe, benção. A filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. No vídeo de hoje contaremos talvez a história mais intrigante de desaparecimento acontecida aqui no Brasil. O caso do garoto Marco Aurélio ainda é obscuro até hoje e diversas teorias sobre o que teria acontecido com o menino de 15 anos ainda surgem todos os anos. Há mais de 3 décadas, em 1985, Marco Aurélio se preparava para subir pela primeira vez em uma grande montanha. Ele era um dos integrantes do grupo de escoteiros Olivetano de São Paulo, do qual o espanhol Juan Bernabéu Céspedes era um dos líderes. Extremamente experiente, Céspedes escolheu o Pico dos Marins devido à sua bela paisagem, grande altitude, representatividade regional e dificuldade, um obstáculo sob medida para os seus escoteiros. Seria uma atividade motivante e desafiadora para os garotos de sua equipe, e dentre eles estava Marco Aurélio, que passaria a categoria sênior da tropa. Mas, durante o trajeto, o menino simplesmente desapareceu, e o mistério envolto neste caso assola os membros da família de Marco Aurélio por anos. Até hoje, o pai do menino, o senhor Ivo Simão, membro de uma família tradicional de São Paulo, vive um drama terrível, uma angústia que não termina, um mistério que é difícil de explicar. A família vive há décadas na expectativa de que Marco Aurélio possa aparecer e se perguntam noite e dia: o que será que aconteceu? Esta pergunta é formulada por muita gente todos os dias, desde o sumiço do menino. Em 1992, após 7 anos de incertezas, Dona Neuma e seu Ivo deram uma entrevista para o telejornal Aqui Agora, do SBT, e contaram ao repórter da época, Gil Gomes, o sentimento de aflição pelo qual eles ainda passavam. Dona Neuma Bezerra Simão veio a óbito em 2015, mas nunca deixou de procurar pelo filho. É difícil uma situação como esta. Eu não imagino uma situação dessa para ninguém, não gostaria que acontecesse com ninguém, porque a angústia é demais, não há nem como descrever. Seu Ivo, é difícil conviver com isto. Olha, é uma preocupação que nos atinge diuturnamente. Por mais que você esteja no trabalho, em uma atividade de lazer, mas quando menos espera, te volta a lembrança do Marco Aurélio. E, por exemplo, você está ali num passeio. Então você pensa, por que eu não estou procurando Marco Aurélio neste instante? Então essas preocupações realmente machuca, dói. Machucam bastante. E a gente, realmente, em 7 anos, isso mudou totalmente o nosso estilo de vida, os nossos objetivos. É um problema. Mudou tudo. Mudou tudo. É um problema a mais que nós temos. E o pior, é um problema cuja solução não depende da gente. A família do escoteiro Marco Aurélio Simão não perde a esperança de reencontrá-lo, ou pelo menos entender tudo o que aconteceu. O caso está na lista mundial dos maiores mistérios envolvendo pessoas desaparecidas, cercado de suposições e inúmeras versões, e o sumiço repercute mundo afora até hoje. Ele estaria morto? Teria desaparecido por vontade própria? Foi sequestrado? Abduzido? Não há respostas para essas perguntas. Na época do desaparecimento, o médium Chico Xavier foi consultado e respondeu o seguinte: me comunico apenas com os mortos, aumentando ainda mais a esperança de que Marco Aurélio estaria vivo. Isso deu cada vez mais vontade e esperança à família para reencontrar o garoto. Durante um mês, as buscas continuaram no rigoroso inverno de 1985. O trabalho de campo envolveu soldados da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica e centenas de voluntários.
todos garantiram que se o garoto realmente estivesse morto, ele seria encontrado. Mas vamos voltar um pouco nessa história, entender melhor como tudo aconteceu. Marco Aurélio era um garoto normal, inclusive ele tinha um irmão gêmeo idêntico, chamado Marco Antônio, que por estar doente não pôde participar da atividade naquele dia. Os irmãos viviam juntos, eram inseparáveis e aquela seria a primeira vez que um faria uma atividade sem o outro. Nascidos prematuramente, tiveram dificuldades no crescimento e os pais acharam que seria interessante eles entrarem para o escotismo, numa tentativa de se desenvolverem através de atividades físicas ao ar livre. A estratégia havia dado certo. Marco Aurélio, inclusive, amava seu grupo e estava ansioso para participar da escalada. O menino seguiria rumo ao Pico dos Marins, uma montanha de 2.420 metros de altura, localizada na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esta atividade, no entanto, quase não aconteceu. O grupo foi diminuindo com sucessivas desistências, até que, no dia combinado, juntou-se apenas 4 escoteiros e o chefe, Juan Céspedes. Além de Marcos, o grupo era formado por Ricardo Salvati, Ramates Ron e Osvaldo Lobeiro, todos com a mesma idade. Juan Céspedes tinha 36 anos e era íntimo da família de Marco Aurélio, chegando até a passar o Natal com a família. O grupo seguiu de ônibus da rodovia do Tietê até Piquete, onde foram recepcionados pelo chefe dos escoteiros local, Sebastião Augusto Ramos, conhecido como Gugu, que designou como chefe de tropa Paulo Roberto, o Paulinho, para levar o grupo em sua Kombi até um sítio no começo da trilha que levava ao cume da montanha, que na época era habitada pela família de Afonso Xavier, grande conhecedor da região. O grupo acampou no quintal do sítio de Afonso, no mesmo local onde hoje é o estacionamento do Marins, administrado pela família de Afonso. Pois bem, na sexta-feira do dia 7 de junho de 1985, o grupo de escoteiros desempenharam algumas tarefas educativas, como limpeza da louça do jantar da noite anterior e também a coleta de madeira para fazer o Fogo do Conselho, um evento que daria a qualificação de escoteiro sênior a Marco Aurélio. No sábado, dia 8 de junho, o grupo acordou cedo e começou os preparativos para a ascensão à montanha. Às 7 da manhã, outro grupo com 3 escoteiros de piquete passou pelo acampamento e convidou o grupo olivetano a se juntar a eles, mas Juan negou o convite. O anfitrião, o senhor Afonso, tinha expectativa de subir junto com o grupo, porém, às 8 da manhã, Juan recusou a ajuda do experiente mateiro e subiu sozinho com o seu grupo de 4 garotos. Apesar de conhecer bem a região, Juan errou uma das trilhas e fez um caminho totalmente diferente do habitual, mais difícil e mais distante. Eles acabaram se perdendo na trilha e andaram por algum tempo sem rumo. Às 2 horas da tarde, Osvaldo tropeça num buraco e sofre uma torção no joelho. O jovem escoteiro chora e é socorrido pelos demais. Machucado, não tinha como Osvaldo continuar e Juan não teve opção senão cancelar a subida e iniciar um plano para descer o grupo junto com o escoteiro acidentado. Usando seus conhecimentos, Juan corta um arbusto e tenta construir uma maca. Porém, Osvaldo era muito pesado e a tentativa não deu certo. Sem ferramentas, Juan começa a escorar o adolescente em seus ombros com a ajuda de Ricardo. Ramates se encarrega de levar as mochilas. A estratégia de Juan era subir e descer de ataque, ou seja, ir leve para voltar rápido, e por isso eles não levavam muitos equipamentos. Marco Aurélio, chefe da patrulha, ia guiando o grupo, orientando por onde deveriam descer. O acidente com Osvaldo se deu na altitude de 2.060 metros, num ponto da trilha em que ela desvia para a esquerda, contornando um subcume que se destaca da crista por onde passa a trilha normal da montanha. Ou seja, após Juan ter errado a trilha mais fácil diversas vezes, o acidente com Osvaldo se deu num ponto da trilha mais fácil que levava ao cume da montanha. Porém, este trecho era mais acidentado, pois havia muitas rochas e era preciso desviar delas, e fazer isso carregando alguém não era uma tarefa fácil.
A trilha se desenvolvia entre as pedras e em cima de lajedos rochosos cobertos por um capim alto e espesso. Subir e descer das rochas em si não era tão complicado, ainda mais quando se estava com mochilas leves, porém, se manter na trilha, cruzando segmentos rochosos numa região coberta de capim alto, exigia muita experiência e orientação. O grupo desce por cerca de 250 metros, mas, diante da dificuldade do terreno, levou muito tempo. Eles começaram a ficar cansados e preocupados em chegar antes de anoitecer. Diante das circunstâncias de descer com um amigo machucado, Marco Aurélio se voluntariou em descer até a base da montanha e pedir ajuda, e neste momento, Juan tomou a pior decisão de sua vida, permitindo que um garoto inexperiente descesse aquela montanha sozinho. Ele até se precaveu para o caso do Marco Aurélio se perder na missão, dando a ele um pedaço de giz para marcar o caminho nas pedras e um apito, para auxiliar na localização caso ele se perdesse. Porém, aquela foi a última vez que Marco Aurélio foi visto. Com 2.420 metros de altitude, o Pico dos Marins é uma das montanhas mais altas da Mantiqueira. Ascendendo pela trilha normal, chegar ao cume pode não ser muito difícil, com apenas 1 ou 2 trechos acidentados, onde não é necessário o uso de cordas. Mas, fora da trilha principal, a história é bem diferente. O Marins é uma montanha escarpada e com grandes paredes rochosas com vias de escalada desafiadoras. Na parte alta do pico tem uma cobertura de vegetal campestre, mas a paisagem é predominantemente rochosa. Nesses trechos a trilha é demarcada com sinais pintados nas rochas ou com totens formados com pequenas pedras empilhadas. Não é raro alguém se confundir e ter que corrigir seu caminho, ainda mais porque quando chove, a água escoa pelas rochas e ao chegar na região com vegetação, trilhas paralelas são criadas quando a água seca, confundindo muitos escaladores amadores. O clima na montanha é sempre muito frio e chuvoso por causa da altitude. O inverno, época de estiagens, é o período mais apropriado para subir, mas em contrapartida, os dias são mais curtos e as temperaturas geladíssimas, sendo comum ter geadas. Nevoeiros densos também são comuns, e eles são a causa número 1 da desorientação dos montanhistas, que acabam tomando caminhos errados. Além destas características, a montanha tem muitas falhas geológicas que formam fendas enormes que são ocultadas pela vegetação. Estas falhas não podem ser vistas na trilha normal, mas fora dela, são muitas. Como dito, no dia 8 de junho, um grupo de escoteiros de piquete passou pelo grupo olivetano e os convidou para subir o Marins juntos, mas o convite foi negado pelo chefe Juan. Este grupo era composto do chefe Mário Lúcio Magalhães, de 24 anos, e dos escoteiros Cláudio Roberto Peixoto, de 15 anos, e Glaucio Luiz Magalhães, de apenas 10 anos. Glaucio presenciou um fato, digamos, estranho. Em determinado momento da subida, ele se afastou de seus colegas e, neste momento, cruzou pela trilha com um sujeito estranho. O menino entrou em pânico e ficou congelado. Este homem, vestido com roupas marrons, apenas cumprimentou o garoto e continuou seu caminho de descida. Ao retornar ao grupo, Glaucio perguntou se eles tinham visto o homem, mas ninguém, além de Glaucio, o viu. O grupo regressou ao sítio de seu Afonso às 3 horas da tarde. No caminho, tanto na subida quanto na descida, eles se depararam com uma caminhonete rural Willys, com placa da cidade de Lorena, São Paulo, além de uma barraca sem ocupantes no Morro do Careca, próximo do local. Após Marco Aurélio se separar, o grupo foi descendo lentamente pela trilha até chegar num local onde havia 2 pedras, com uma passagem estreita entre elas. Lá, ele marcou com giz o número 240, que era o número que representava o grupo olivetano. Juan achou que o caminho por onde Marcos desceu era muito difícil para passar com a pessoa machucada e decidiu tomar um desvio para a direita, com a ideia de que ambos os caminhos se juntassem mais à frente. Só que ele se enganou mais uma vez. O vão estreito entre as pedras por onde Marco Aurélio passou tem um nome, se chama Portal. Para quem sobe, o portal marca o início do trecho de rochas e mais difícil.
mas para quem desce, marca o local onde a trilha fica mais fácil e os montanhistas, sem precisar usar as mãos, fazem uma caminhada mais fluida. De lá até o Morro do Careca, onde na época se chegava de carro, levava-se apenas 1 hora de descida em condições normais. O caminho que Juan tomou levou o grupo até a parte mineira da montanha, tendo que atravessar uma mata densa e diversos riachos. Diante do desafio, o grupo chegou à 1 da manhã no sítio de um homem chamado Seu Filhinho, que os orientou a tomar a estrada de terra que liga o bairro dos Marins, em Piquete, até Marmelópolis, e de lá irem até o sítio de Afonso Xavier, onde chegaram às 5 da manhã, exaustos, após 14 horas de penosa caminhada. Todos tinham expectativa de encontrar Marcos Aurélio no sítio do seu Afonso, mas, para surpresa de todos, ele não estava lá. O primeiro fato misterioso do desaparecimento de Marco Aurélio se deu na chegada ao sítio de seu Afonso. A barraca dos escoteiros estava remexida, a mochila de Marco estava na parte de fora, aberta, e apesar disso, nada havia desaparecido. Sabendo de sua responsabilidade, o chefe dos escoteiros descansou por apenas 1 hora e às 6 da manhã partiu sozinho em busca de Marco. Ele retornou às 10 da manhã sem ter encontrado nenhum sinal do menino. O estranho é que Juan, em momento algum, pediu ajuda do experiente Afonso Xavier, uma vez que o homem morava na região há décadas e conhecia toda a montanha. Com essa decisão, algumas pessoas acreditam que o chefe dos escoteiros estivesse escondendo alguma coisa. Este é um ponto de grande controvérsia no caso até hoje, e requer muita cautela para não nos precipitarmos nos julgamentos. Mas algumas teorias apontam que Juan encontrou Marco sem vida em algum lugar da trilha e, com medo do que poderia lhe acontecer, escondeu o corpo do menino. Outras pessoas têm a convicção de que o próprio Juan tirou a vida do garoto após um provável abuso, mas é bom deixar claro que até hoje essas teorias nunca foram provadas e permanecem no campo da especulação infundada. Bom, é importante entendermos que, pouco antes do espanhol retornar das buscas, Paulo Roberto Paulinho chegou ao sítio de seu Afonso em sua Kombi e se deparou com um fato terrível. Ele foi imediatamente avisar ao chefe Sebastião Augusto, o Gugu, do desaparecimento do jovem. O chefe dos escoteiros de Piquete, por sua vez, conseguiu mais 4 voluntários e, sem muitos recursos, se juntaram a Juan para realizar uma segunda busca que, mais uma vez, não resultou em nada. O grupo voltou ao sítio de seu Afonso e, ao cair da noite, enquanto jantavam, eles ouviram um grito. Todos ficaram em silêncio e, novamente, ouviram um grito de alguém em completo desespero, desta vez seguido pelo som de um apito. Neste momento, todos saem da casa e no quintal eles observam uma forte luz azul no céu, que os deixou completamente em pânico. Na mesma hora, Juan se embrenhou no mato, gritando por Marco Aurélio, apenas com a luz da lua para guiar os seus passos. Ele correu e gritou pelo menino por alguns minutos. O restante do grupo estava parado, na porta da casa do seu Afonso, completamente em choque com o que viam. De repente, a luz cessou e Juan voltou da mata sem encontrar nada. O incidente com as luzes azuis foi presenciado por todos e até hoje eles descrevem o ocorrido como algo aterrorizante e totalmente incompreensível. Seu Afonso, antes de morrer, defendeu que a luz veio de um sítio vizinho. No entanto, o dito sítio ficava num local muito isolado e no meio da mata. Algumas pessoas afirmam que a luz foi de um carro que passou pela estrada entre Piquete e Marmelópolis, mas a estrada ficava tão distante que não tinha como um facho de luz de um farol refletir na copa das árvores. Essa luz chamou a atenção de grupos de ufologia e eles acreditavam que o desaparecimento de Marco Aurélio seria um evento de abdução extraterrestre, o que aumentou ainda mais a polêmica em relação ao caso. Devemos lembrar que, quando Marco Aurélio partiu, ele tinha apenas as roupas do corpo, mas sempre carregava um apito para chamar a atenção em caso de se perder. Todos os presentes na cena acreditam até hoje que os gritos e o apito foram produzidos por Marco Aurélio.
Após o incidente, o grupo retornou a Piquete, onde se instalaram na casa de Sebastião Augusto, que providenciou um médico para atender Osvaldo. O médico constatou que o garoto não tinha nenhum machucado grave no joelho e poderia andar normalmente. E isso aumentou ainda mais as suspeitas contra o chefe dos escoteiros e um possível complô com Osvaldo. No dia seguinte, as crianças foram para São Paulo, mas Juan ficou em Piquete para esclarecer os fatos na delegacia e, neste momento, entra em cena o delegado Isidro Ferraz, que recrutou alguns policiais e o experiente guia Carlos Vieira. Na minha opinião, esse menino deve estar lá enterrado, na minha opinião. Você acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Numa Kombi, o grupo se dirigiu até o local do desaparecimento de Marco Aurélio. Questionado, Juan conta que passou por uma cruz de ferro, local que Carlos Vieira diz fazer parte de uma trilha antiga que ele mesmo havia desabilitado por ser muito perigosa. Naquele dia, nada mais puderam fazer. Porém, Carlos Vieira retorna no dia seguinte e, acompanhado de outro experiente guia, Ronaldo Nunes, vão até a cruz de ferro. Os guias partem cedo. Durante a noite, uma forte geada pintou o Pico dos Marins de branco. Porém, para surpresa da dupla, ao chegar perto da cruz, eles avistaram pegadas no meio do gelo que cobria a vegetação. Os homens tentaram seguir as pegadas, mas em determinado momento, elas desaparecem. Uma coisa era certa, as pegadas eram recentes, mas quem teria subido ao Pico dos Marins em plena terça-feira e tão cedo? E mais, naquelas condições climáticas? Neste mesmo dia, um incêndio se iniciou na montanha e os primeiros bombeiros que haviam sido designados para realizar as buscas pelo menino tiveram que ser realocados para combater as chamas. A polícia então suspeitou que alguém houvesse provocado o incêndio para atrapalhar os trabalhos e, neste momento, todo mundo apontava para um suspeito, Juan. Será que ele tinha algo a esconder? Bom, neste mesmo dia, Carlos e Ronaldo observaram uma revoada de urubus, pensando que, se Marco Aurélio tivesse morrido, logo os urubus encontrariam seu corpo. Com este pensamento, eles seguiram as aves, mas acharam apenas uma carcaça de boi. Os pais de Marco Aurélio chegaram a Piquete na segunda-feira, dia 10 de junho. A polícia achou que, como eles não tinham experiência em montanha, seria inútil subirem até o local das buscas. Com isso, Ivo Simon, que era jornalista, começou a usar seus contatos e logo a notícia do desaparecimento de seu filho estava estampada nos principais jornais do país, assim como nos principais canais de TV. Marco Aurélio Simon desapareceu na Serra da Mantiqueira. Marco Aurélio desapareceu em junho de 85. Quando Marco Aurélio tinha 15 anos. Mistério cruel na selva. Aqui agora Marins na Serra da Mantiqueira. O policial Gil Gomes conta a história do garoto Mais de Marco 300 Aurélio homens, durante uma excursão policiais, até o mateiros Pico e dos Marins. alpinistas, vasculharam cada centímetro da mata, mas não encontraram. Desapareceu, nunca mais foi visto, não se encontrou nenhum tipo de vestígio. O rosto dele seja mostrado e vocês vão entender por quê. As buscas foram suspensas pela polícia, mas não pela família de Marco Aurélio. Este fato fez com que muita gente soubesse do ocorrido e não demorou muito para surgir boatos que só atrapalharam as buscas. Inúmeras pessoas ligavam para a polícia passando o trote, dizendo ter encontrado Marco Aurélio. Muitas teorias sobre o caso começaram a tomar de conta da comunidade. Várias pessoas ligavam para rádios locais e davam suas interpretações para o sumiço do menino. Alguns começaram a achar que o jovem havia fugido por conta própria. Outras pessoas passaram a acreditar que ele tinha sido assassinado pelo guia. As pessoas culpavam principalmente Juan e até mesmo a abdução foi cogitada, ou que o menino teria caído num portal que o levou para o mundo paralelo. Independentemente desses boatos, histórias e teorias, uma coisa era certa. Com a exposição da mídia, não faltou voluntários para ajudar nas buscas. No total, calculou-se mais de 300 pessoas que ajudaram a procurar pelo menino. As ações contaram com a ajuda de cães farejadores, 2 helicópteros, 2 aviões, dezenas de montanhistas e espeleólogos. Os esforços ficaram conhecidos como a Operação Marins, e após um mês de buscas, nada, absolutamente nada relacionado a Marco Aurélio foi encontrado. Diante de tantos fatos estranhos, as suspeitas contra o chefe dos escoteiros aumentaram,
E neste momento, entra em cena o major da Polícia Militar, Edmundo Záborsky, que foi muito duro com os seus questionamentos contra Juan Céspedes. Záborsky pressionou Juan e promoveu uma sessão de hipnose para obter informações sobre o que havia acontecido com o jovem escoteiro. Durante a sessão, Juan não deu nenhuma informação que o incriminasse ou que pudesse solucionar o caso. Após a hipnose, que aconteceu no Morro do Careca, último ponto que na época era possível chegar de carro no Marins, Juan foi torturado. Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. Um morto não se esconde durante tanto tempo. No dia seguinte, o jovem Oswaldo, que segundo Záborsky era suspeito de ser cúmplice, foi encaminhado de Camburão, de São Paulo, a Piquete para interrogatório. Ricardo e Ramates também foram, porém com o pai de Ramates, que era policial militar. Os adolescentes foram colocados em salas separadas e forçadas a denunciar Juan pelo crime de ter matado Marco Aurélio. Horrorizados, eles se negaram a assinar a denúncia. E sem a menor paciência e no ato de truculência, Záborsky apontou sua arma para as crianças, mandando-os assinar o papel incriminatório. Porém, mesmo assim, eles não assinaram. A partir daí, os jovens começaram a ser assediados moralmente pelo policial e sofreram diversas ameaças. Oswaldo então foi colocado numa sala junto com Juan, e quando questionado, o escoteiro defendia seu chefe o tempo todo, até que Záborsky perdeu a paciência mais uma vez e espancou Juan na frente da criança. Mesmo assim, apesar das ameaças, da agressão e tortura, todos os escoteiros isentaram Juan da culpa pelo desaparecimento de Marco Aurélio, e Juan Céspedes finalmente foi liberado. Mas a liberdade dele durou pouco. Um dia depois ele foi conduzido coercitivamente até Piquete, de helicóptero. A população da cidade ficou sabendo e foi recepcionar o espanhol no local de pouso, a fim de linchá-lo. A polícia fez um cordão de isolamento, mas do helicóptero até a viatura, ele levou muitos socos e pontapés. O coro da população o chamava de assassino. Apesar da enorme suspeita contra ele, Juan nunca foi oficialmente indiciado, e os escoteiros sempre o defenderam, assim como os pais de Marco Aurélio, que nunca acreditaram nas teorias de conspiração que diziam que Juan havia matado e ocultado o corpo do menino. Passado um mês de buscas exaustivas, a Operação Marins acabou sem encontrar nenhuma pista do que teria acontecido com o pobre Marco Aurélio. Com o término das buscas, a família de Marco Aurélio passou a se apegar com várias promessas de videntes, que diziam saber onde o garoto estava. Evidentemente, a ajuda desses videntes não resultou em nada. Yves Simon chegou a consultar Chico Xavier, mas ele afirmou que não conseguiria contato com Marco Aurélio, pois ele só contatava com mortos e não vivos. Muitos videntes afirmaram que Marco Aurélio não havia morrido, e isso sustentou a ideia de que ele havia saído do Pico dos Marins desorientado e até sem memória devido a um trauma ou queda, e que o menino poderia ter sido abrigado por uma família que o criou. Mas essa hipótese é a menos provável, dado principalmente a repercussão do caso, tanto pela TV quanto por rádio, e até mesmo a nível internacional. Quem poderia esconder Marco Aurélio após tanta exposição da mídia? E então isso nos dá uma confiança muito grande, uma esperança muito grande de que realmente ele está vivo em algum lugar do Brasil. Nós já esgotamos os nossos recursos, todos na procura do menino. E são 3 anos, e 3 anos agora cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. Então a nossa esperança é que todos que estejam nos vendo nos ajudem de qualquer modo possível. A história das luzes azuis levou à ideia de que o menino realmente havia sido abduzido por ETs. De fato, muitos ufólogos se intrometeram no caso e afirmaram essa hipótese. Yves Simon chegou a conversar com um general da aeronáutica que era defensor dessas teorias. Por mais absurdo que isso possa parecer, devemos levar em conta que, na década de 80, essas teorias começaram a se tornar populares, principalmente devido ao filme ET, de Steven Spielberg, de 1982.
além de inúmeros casos estranhos, como o caça da FAB, que em 1986 perseguiu um objeto voador não identificado. Dentre tantos outros casos, as pessoas estavam mais suscetíveis a acreditar nisso naquela época. O maior sofrimento, no entanto, veio de ligações anônimas, de pessoas que se diziam sequestradoras e que tinham Marco Aurélio sob seu poder para extorquir a família. Um desses telefonemas levou a mãe de Marco Aurélio, Dona Neuma, a seguir instruções dos falsos sequestradores. A família fez um empréstimo no banco, colocou o dinheiro no local orientado pelos golpistas, mas eles não apareceram para pegar e o menino também não apareceu. São mais de 30 anos sem pistas. Talvez o caso Marco Aurélio tenha sido o mais conhecido e polêmico caso de desaparecimento de uma pessoa em uma montanha brasileira por todas essas circunstâncias. Infelizmente, tudo o que podemos supor sobre o desaparecimento do jovem escoteiro não passará exatamente disso, de suposições, pois mesmo passado tanto tempo, nada se concluiu a respeito. A polícia nunca descobriu o motivo do incêndio no dia 11 de junho, tampouco descobriu quem seria o homem misterioso que cruzou com o escoteiro Glaucio no dia 8, assim como quem era o dono da Rural Willis e da barraca no Morro do Careca naquele dia. O desaparecimento de Marco Aurélio foi um trauma na vida de todos os envolvidos mais próximos, principalmente para os pais e Juan, que foi expulso da União dos Escoteiros do Brasil e foi abandonado à míngua, sendo torturado e sem defesa, condenado e linchado pela opinião pública. Sem falar nas crianças que sofreram assédio da polícia e da mídia, principalmente Osvaldo, que durante anos sentiu culpa por ter se machucado naquele dia. No entanto, olhando para trás, só podemos concluir uma coisa e tirar uma lição. O grande erro de Juan não foi ter se perdido diversas vezes na trilha dos Marins, mas sim permitir que Marco Aurélio, um jovem inexperiente em montanhismo, se separar do grupo, indo contra todas as normas do escotismo. Após este desaparecimento, ocorreram outros na região dos Marins. Em 1989, por exemplo, o filho de Afonso Xavier, aquele dono do sítio onde o grupo de Marco Aurélio acampou, João Carlos Xavier, um profundo conhecedor das trilhas da região, simplesmente sumiu sem deixar rastros. Em 2018, um experiente corredor de montanhas francês, Eric Welterlin, desapareceu no Pico dos Marins, mas, diferente do Marco Aurélio e João Carlos, o corpo de Eric foi localizado 20 dias depois no fundo de um abismo, e a autópsia revelou que a causa da morte foi hipotermia. Segundo Pedro Hauck, formado em geografia, instrutor de escalada e com uma experiência de 22 anos em montanhismo, relatou em seu site altamontanha.com, de onde tirei grande parte do enredo deste vídeo, é muito provável que o jovem e saudável Marco Aurélio caminhou muito naquele dia 8 de junho de 1985, mas sem roupas adequadas ou lanterna, ele deve ter tido uma noite terrível, a não ser que conseguisse achar um local seco para se abrigar. O Pico dos Marins, se hoje, com todo o acúmulo de conhecimento que temos, ainda assim há desaparecimentos e dificuldade de buscas na região, imagine isso em 1985, quando o montanhismo era algo raro e as equipes de busca pouco especializadas. Pedro Hauck diz que nas noites entre o dia 9 e dia 10, geou na Mantiqueira e Marco Aurélio, fraco e sem se alimentar adequadamente por um dia e ainda sem roupas apropriadas, não teria sobrevivido ao frio. Mas será mesmo que não encontraram nenhuma pista de Marco Aurélio? Ao término das investigações, muitas pessoas passaram a contribuir com detalhes que não foram adicionados às investigações oficiais. Muita gente tinha medo de ser considerada suspeita, e o que aconteceu com Juan era uma justificativa para isso. O país estava recém-saído de uma ditadura militar. A polícia brasileira ainda repetia os métodos do período de repressão. Então, será que algum fazendeiro ou voluntário não encontrou alguma pista que levasse a Marco Aurélio, mas por medo ocultou essa informação para não se tornar um suspeito? Independente de qualquer coisa, numa situação como a enfrentada pelo grupo de escoteiros, nunca separe o grupo, deixando uma pessoa inexperiente regressar uma trilha em montanha tão confusa e sozinha. Se o grupo estivesse junto, talvez
eles não levassem mais de 2 horas carregando Oswaldo até o Morro do Careca. Claro, se tivessem descido pela trilha normal. Mas, se tivessem se perdido de novo pelo caminho usado por Juan, na pior das hipóteses, teriam tido uma experiência negativa madrugada adentro, mas sem mortes. Não adianta inventar métodos de rastreio, como foi o caso do Giz, que não ajudou em nada nas buscas. Por mais fácil que seja o acesso ao Pico dos Marins, não podemos ignorar o fato de que sua trilha é confusa. E como disse Pedro Hauck em seu artigo sobre o caso, mesmo trabalhando como guia nesta montanha, a percorro com muito cuidado e mesmo assim tomo caminhos errados. Porém, sempre volto e encontro o caminho mais seguro entre os vários existentes. Subir o Marins sempre requer cuidado. Levar roupas adequadas, lanterna, comida e um celular carregado, recurso que não existia em 1985, mas que ajuda muito hoje em dia. Quem se perde deve avisar os bombeiros e permanecer no local e não caminhar para não se aprofundar em locais perdidos na montanha. Isso vale para todas as montanhas brasileiras. Para a surpresa de todos, neste ano, o caso do desaparecimento do menino Marco Aurélio foi desarquivado, após novos indícios abrirem 2 linhas de investigação da polícia. A primeira delas é a de que o menino pode realmente ter sido morto e enterrado em uma casa da zona rural. A outra possibilidade, que será investigada pela Polícia Civil, é a de que Marco Aurélio possa estar vivo e hoje esteja em situação de rua. Há depoimentos de que ele foi visto em Taubaté, em estado de mendicância. O delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça o desarquivamento do inquérito no mês passado, após o pai do escoteiro, o jornalista Ivo Simon, que hoje está com 82 anos, ter procurado a polícia com novas informações. Ivo disse ter recebido relatos de uma filha do antigo proprietário do local que embasaram um pedido de busca da polícia. Ô mãe, benção, a filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. O levantamento da primeira hipótese aconteceu na última semana de julho deste ano, 2021. A operação foi realizada em uma área onde fica a casa do antigo guia do Pico dos Marins. Uma escavação foi feita pela polícia e terminou sem encontrar novas evidências. De acordo com as autoridades, eles decidiram escavar a área depois de identificarem um material com um georradar. O equipamento funciona como um raio-x do solo e detecta se há algum material no subsolo além de terra. Mas até agora, eles não encontraram nada. A Polícia Civil também planeja escavar uma área aberta próxima ao local, mas eles ainda não têm data prevista. E assim, segue sem solução o caso do jovem Marco Aurélio Simon. Aconteceu no dia 8 de junho de 8 de junho de 1985. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.